Tudo bem, pessoal? Bom, vamos iniciar mais uma aula aqui, tá? Aula 17, aula 18 sobre células de combustível, tá? Então esse é o assunto que praticamente encerra a parte de eletroquímica. Então depois a gente vai entrar mais em reações, em química orgânica, vamos dizer assim. E esse assunto de eletroquímica, que é um pouquinho mais pesado, ele fica para trás, mas ele vai ser exigido aí para vocês em termos de prova e um futuro do vestibular aí, tá? Então, vamos estudar praticamente aqui, ó, as células a combustível, e a gente vai falar muito do hidrogênio. Então, hidrogênio molecular, H2. Então, esse cara aqui, ó, esse H2, ele tem um alto potencial para se transformar no combustível do futuro, uma vez que ele é renovável, né? Ou seja, o hidrogênio que está no ar aí, mais precisamente a gente vai ver que é o hidrogênio que está na água. Então, qual que é a matéria-prima para se produzir hidrogênio que a gente vai ver? A água, tá? Uma das substâncias mais baratas aí. E ele é um cara que, vamos dizer assim, traz muita energia, principalmente para a movimentação de veículos. Então a gente já tem aqui alguns protótipos na Europa, inclusive aqui no Brasil também alguns carros movidos a hidrogênio. Na realidade ele é movido a energia elétrica, então a combustão do hidrogênio produz energia elétrica. Então vamos ver o que a gente tem pela frente aí. Então é uma aula expositiva e depois a gente resolve os exercícios da apostila, e numa terceira etapa vocês resolvem o exercício lá no Maestro. Lembrando que os exercícios do Maestro valem nota pra caramba, tá, pessoal? Então vamos lá. Então, ó, eu quero começar aqui para vocês, lá do nosso início das aulas, uma pilha. O que é uma pilha, né? Uma pilha é a junção de dois metais, por exemplo, o cobre e o zinco, dentro de todo o seu esquema de pilha, onde tem o eletrodo negativo, o eletrodo positivo, e ele produz uma corrente elétrica. Mas, pô, professor, o que isso tem a ver com células a combustível? Tudo a ver. Eu vou mostrar para vocês que existe uma interação, por isso que é o fechamento praticamente de eletroquímica. Então, o que a gente viu em pilhas? Toda a denominação de pilha, toda a construção da pilha, o que envolve praticamente cálculos de voltagem dessa pilha, ou seja, quanto que ela tem de volts, e depois a gente foi para uma segunda parte, que era a eletrólise. E aí a gente viu que a eletrólise da água, ela é produzida através de uma corrente elétrica. Então, olha só, eu produzo uma corrente elétrica na pilha e essa corrente elétrica é utilizada para fazer a eletrólise. Lise é quebra, elétron, lise. Então, elétron, quebra feito pelo elétron, e a substância que está sendo utilizada é a água. Então, olha só, se eu pegar uma pilha aqui, ó, de 1,5 volts, fazer ela passar por uma solução, água, por exemplo, só que essa solução precisa ter algumas condições, eu preciso ter alguns íons aqui, por exemplo, para conduzir bem a eletricidade. No anodo negativo, eu faço se produzir hidrogênio. No anodo positivo, eu faço se produzir oxigênio. Então eu produzo dois gases aqui, tá? Gases oxigênio e gases hidrogênio. Uma aplicação da eletrólise, não da água, mas a eletrólise de qualquer outro material, é a quebra desses caras para uma eletrodeposição em superfície. Isso a gente viu na última aula praticamente. Eu conseguiria até calcular quanto que eu tenho de material que vá perfazer uma superfície, que é a eletrodeposição. Ok? Então vamos lá. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver uma célula a combustível, ok? Bom, então o que é uma célula a combustível ou uma célula a combustível de hidrogênio, já que o hidrogênio tem alto potencial para ser um combustível do futuro? Então veja bem, é um dispositivo onde eu tenho duas partes que eu chamo de anodo e catodo. Ele é igual a pilha, anodo negativo, catodo positivo. Lembrando que na eletrólise é invertido. Anodo é positivo, catodo é negativo. Mas ambos os três
pilha, eletrólise e célula combustível, ambos recebem a mesma denominação de oxidação. Oxidação no anodo para os três. Redução no catodo para os três. O que muda é somente o sinal. Então veja só. É um dispositivo onde eu tenho um anodo, ou seja, uma parte que eu chamo ela de negativa. Por que negativa? Porque eu vou receber a minha substância, o meu combustível, que no caso aqui é o hidrogênio. Esse hidrogênio vai entrar com dois átomos de hidrogênio, por isso que chama H2. Então essa molequinha vai entrar, essa molécula pequena vai entrar aqui e ela vai ser quebrada. Acompanhe aqui o amarelinho do mouse. Ela vai ser quebrada em dois átomos de H+, dois prótons. O H+ a gente também chama de próton. Então, dois prótons aqui, um próton sai para um lado, o outro próton sai para o outro lado. Eu estou dizendo aqui que eu estou produzindo 2H+, ok? Na hora que eu tenho 2H+, isso me representa que ele perdeu o elétron. Veja só, o elétron tem caráter negativo, esse cara tem um caráter positivo, então quer dizer que ele está com um déficit de elétrons. Esse elétron saiu pelo meu fio aqui, pelo meu condutor do anodo e vai para o sistema de fiação aqui. Então isso aqui, esse sistema vai gerar, por exemplo, 0,7 volts. Então se eu colocar uma bateria aqui, está funcionando. Se eu colocar uma lâmpada, vai funcionar do mesmo jeito. Aqui eu tenho uma resistência. Então toda vez que entrar o hidrogênio molecular, eu vou produzir dois prótons ou dois próton, como diz os portugueses, mais dois elétrons. Os elétrons vão vir pelo condutor e dentro de uma membrana e dentro do eletrólito, 2H+ vai vir para o outro lado. Vai vir para onde? Para a parte positiva aqui. Lembra, ó, o positivo cata os positivos e por isso chama catodo. Vai vir para esse lado. Como é uma reação de combustão, é uma célula de combustível, está ocorrendo uma reação de combustão aqui dentro, o oxigênio precisa entrar do outro lado. O2, dois átomos de hidrogênio, ou seja, uma molécula um pouquinho maior, ele entra para cá e ele é crivado pela presença desses dois elétrons que estão chegando aqui. Uma parte do oxigênio vai receber esses dois prótons, então a molécula de água vai ser formada por um oxigênio e dois hidrogênios e ele vai seguir o caminho aqui para ser canalizado. Então eu vou produzir água e calor, ou seja, mais o vapor de água aqui. Produz eletricidade e produz o vapor de água. Qual que é a reação que tem desse lado? Oxigênio, uma molécula de oxigênio, recebendo 4 elétrons. Por que 4 prótons? Porque o oxigênio ele é bivalente, ou seja, ele precisa de duas cargas para cada oxigênio. Para cada oxigênio ele precisa de duas cargas. Então se eu tenho 2 desses caras aqui, eu vou utilizar 2 prótons e consequentemente 2 elétrons. 4 prótons e 4 elétrons, produzindo 2 moléculas de água. Então essas são as reações de anódica para o hidrogênio e catódica para o oxigênio, ok? Então é isso que a gente vai ter o conhecimento em termos de célula combustível. O que a gente vai ver mais à frente? A integração desses 3 pilares da eletroquímica. Olha só, com o aparecimento das pilhas, eu consigo produzir o quê? Uma descarga elétrica para fazer a eletrólise da água. Então, uma vez feita a eletrólise da água, eu produzo o quê? Gás hidrogênio. Esse gás hidrogênio eu posso utilizar numa célula de hidrogênio. Uma vez que eu produzi hidrogênio, eu gero água, calor e mais eletricidade. Essa eletricidade pode voltar e gerar uma pilha novamente para quebrar o hidrogênio. Então, por isso que a gente chama
esse ciclo aqui de renovável e ele é ambientalmente correto. Por quê? Porque os únicos resíduos, e eu posso num segundo momento descartar toda essa pilha que está aqui do lado, ó, e fica com esse ciclo aqui totalmente fechado. Não gera subprodutos, os subprodutos são praticamente água e calor, utiliza o oxigênio do ar e eu utilizo o hidrogênio da água, tá? É barato fazer isso? Não é barato. Por isso que existem cada vez mais tecnologias avançando para desenvolver células de combustíveis mais eficientes economicamente, tá? Então, praticamente a gente resolve essa parte dos exercícios. A gente já entra nessa parte dos exercícios. Eu vou mostrar para vocês aqui na lousa que eu tenho aqui atrás como que a gente pode resolver esses exercícios em termos de reações químicas, e vocês vão conseguir resolver os exercícios pertinentes a esse tema, ok? Então olha só, o primeiro exercício ele diz o seguinte: um tipo de célula de combustível de muito interesse atualmente é aquela alimentada por gás hidrogênio e gás oxigênio. Então olha só, gás hidrogênio e gás oxigênio, combustível mais oxigênio, tá? Então eu estou utilizando um cara altamente oxidante, oxigênio, então vai ocorrer uma reação de combustão, tá? Gerando água como único produto. Sua equação global pode ser representada por esse carinha aqui, ó. Então, hidrogênio molecular mais meio de O2 mais água. Poderia ser 2H2O mais 1 de O2 mais 2H2O, tá? Então, ele quer saber o seguinte: escreva as semi-reações catódicas e anódicas dessa pilha, acrescentando íons H+, e os elétrons. Então é isso que a gente vai fazer lá na lousa. Vamos para lá? Pessoal, então vamos lá, vamos resolver esse exercício aqui, porque ele deu, né, o exercício como uma reação química, e a gente vai ver isso nessa reação aqui, ó, onde nós temos o hidrogênio molecular em reação com o oxigênio molecular, vai me dar água. Toda vez que eu tenho a presença de um oxigênio como reagente, eu tenho uma reação de combustão, tá? Então essa reação de combustão, onde eu utilizo o hidrogênio. E aí a gente já viu aí na parte anterior dessa aula, todas as propriedades do hidrogênio como combustível do futuro, aí todos o poder que ele tem para transformar e ter menos impacto ambiental. Então olha só, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é balancear essa equação, embora essa equação já esteja balanceada. Então ele pede no exercício A quais são as semi-reações do anodo e do catodo. Como que eu sei isso? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele tem o NOx 0. Esse cara tem o NOx 0. Aqui eu tenho menos 2, aqui eu tenho mais 1, mais 2. O NOx do oxigênio é menos 2, o NOx do hidrogênio é mais 1. Então, hidrogênio saindo daqui, vem para cá, houve um aumento do NOx de 1. Então, NOx é 1. Esse cara aumentou o NOx, é oxidação. Tudo bem? Do outro lado, vamos pegar outra canetinha aqui. Do outro lado, o oxigênio, ele vem daqui e vem para cá. Ele saiu de 0 para menos 2. Então, 2 é o NOx. Ok? E ele sofreu uma redução. Tudo bem? Então olha só, eu vou associar o nome de oxidação, tá, com o que? Anodo. Anodo. E redução eu associo com o que? Catodo. Tudo bem? Então olha, eu já sei que a redução do anodo, eu vou ter o H2. E na reação de
cátodo, eu vou ter o oxigênio. Então agora a gente vai fazer o que? As reações que eles chamam de semi-reações catódicas e anódicas. Tudo bem? Então voltando aqui, pessoal, a reação que eu tenho no anodo é hidrogênio. Então percebam, anodo ele perde elétrons. Como ele perde elétrons, eu não tenho ele desse lado, ele vai perder elétrons. Então é hidrogênio mais o próton mais elétron. Quanto? Se eu tenho 2 hidrogênio, é balanceamento. Se eu tenho 2 hidrogênio desse lado, eu vou ter que ter 2 desse lado. Se eu tenho 2 cargas positivas, eu tenho que ter 2 cargas negativas. Ok? Então esse é o balanceamento do hidrogênio. Para a gente balancear, então essa reação, ou seja, semi-reação do que? Anódica. E agora, na reação do cátodo. Então olha só, eu tenho o cátodo, eu tenho o oxigênio. O oxigênio vai ser meio de oxigênio, O2, meio de oxigênio, eu vou ter o hidrogênio desse lado e eu vou ter também o elétron desse lado, dando o que? Água, tá? Então olha só, meio de oxigênio, meio de O2 é 1, meio de O2, 1 oxigênio. Eu tenho 2 hidrogênio, 2 hidrogênio. Eu tenho 2 elétrons, 2 elétrons. Então essa aqui é a semi-reação catódica. Tudo bem? Então esse praticamente é a letra A, o primeiro exercício. Vamos para o próximo. Bom, na parte aqui B, supondo agora que essa reação ocorra em meio básico, como poderíamos escrever essas equações? Bom, o que eu vou colocar nas semi-reações? Agora eu introduzo o OH-. O OH- eu introduzo como meio básico. Lembrando que quando eu tiver prótons e OH- do mesmo lado da reação, eu posso agregar eles como água. Isso a gente vai ver na explicação, ok? Pessoal, voltando aqui então, olha só, no exercício ele pede para que se o meio fosse básico, ou seja, o que é o meio básico? É uma expressão maior de hidroxila, OH-. Então, essa hidroxila ela tem que entrar nessa reação aqui. Então, primeiro, vamos balancear isso aqui, ó. Essa aqui é a reação in natura, 2 hidrogênios aqui. Se eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho que ter 2 elétrons. 2 hidrogênios, no caso, 2 prótons, né? 2 prótons de hidrogênio para 2 elétrons. Agora ele vai dizer que está em meio alcalino, OH. Então esse meio alcalino ele vai ser promovido pela hidroxila OH-. E dessa maneira esse OH- ele tem que balancear a equação, ou seja, balancear as cargas positivas também desse lado aqui, ó. Então o que eu tenho aqui agora? Eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho que ter 2 OH-. Se eu tenho 2 OH- daquele lado, eu tenho que ter 2 OH- desse lado. Então, praticamente o resumo dessa equação aqui, ó, perceba aqui comigo, ó, H2 hidrogênio mais 2 vezes OH, 2 vezes OH, 2 vezes OH menos do outro lado. Percebam que 2OH mais 2H, olha só, se fosse um H com um OH, é uma molécula de água. Então aqui nesse caso, se eu somar os dois, vai dar 2 moléculas de H2O mais 2 elétrons. Então essa é a reação final com o meio alcalino, com OH. Vamos ver essa próxima aqui? Essa próxima eu tenho meio de OH e vou colocar aqui novamente, só que eu vou pôr deste lado aqui, ó. Então, deixa eu apagar um pouquinho aqui.
para a gente poder pôr a reação correta aqui. Mais elétrons. E aí eu vou pôr mais OH-. Então, agora eu vou balancear essa equação. Então, vai ficar meio de O2 mais H. Veja só, se eu tenho 2H aqui, eu já tenho que colocar 2H aqui. Se eu tenho 2 prótons, eu vou ter que ter 2 elétrons. E daí ela fica com 2 elétrons, H2O. Percebam aqui, 2 hidrogênio com uma carga. Eu tenho que botar 2 aqui, 2 OH para balancear essa carga. Se eu tenho 2 OH aqui, eu coloco 2 OH menos desse lado. Balanceamento. O problema é chegar nessa equação aqui. Agora ela simplesmente ficou meio de O2 mais 2H2O. Por quê? Porque eu somei esse cara com esse cara aqui, mais 2 elétrons, ok? Tudo bem por aí? Joia! Botando aqui para o outro lado, eu vou ter H2O mais 2HO. Acabou por aí? Não, olha só, eu posso cortar isso aqui. Eu posso cortar uma água com uma água. Então a reação vai ficar meio de O2 mais 2 elétrons, que vai me dar 2OH menos. Tudo bem? Então essa é a resposta da reação com hidroxila, ou seja, em meio alcalino. Tudo bem? Então vamos para o próximo exercício. Na letra C, pensando nos produtos gerados na combustão, qual a grande vantagem dessa pilha para o meio ambiente? Bom, a grande vantagem foi o que eu falei. Ela não gera produtos ou subprodutos que vão degradar o meio ambiente, tá? Como CO2, SO2, que são gases de efeito estufa. Simplesmente ela gera água. E não vai agravar o meio ambiente também, porque não capta da natureza ou do meio ambiente combustíveis fósseis, tá? Tais como metano, por exemplo, e simplesmente ele capta o H2, hidrogênio molecular, ok? Então vamos para o próximo. O próximo exercício, as substâncias metano e etano também estão sendo muito pesquisadas para servir como reagente nesse tipo de pilha, ou seja, nesse tipo de células de combustível. Então, o metano, que é o CH4, que é um gás de efeito estufa, derivado de energia fóssil, e o etanol. O etanol é derivado de processos de fermentação. É produzido na usina através da moagem e da fermentação da cana-de-açúcar. Para se ter uma ideia da importância dessa tecnologia, vamos comparar o rendimento de uma usina termoelétrica típica com as de uma de célula combustível. Em uma usina termoelétrica que utiliza calor liberado na queima de combustível, em média apenas 30% desse calor é realmente convertido em energia elétrica. Se essa reação ocorrer através de uma célula combustível, pode-se atingir rendimentos superiores a 80%. Ele conta uma historinha aqui. Termoelétricas têm uma baixa eficiência, ou seja, próxima de 30%, e célula combustível tem uma eficiência acima ou próxima de 80%. Não há conversão de combustível perto de 90% ou 100%, tá? Isso é o princípio de Carnot que vocês vão ver em física. Aí ele pergunta: escreva as reações que ocorrem no cátodo e no anodo de uma pilha a combustível de metano. Então primeiro a gente vai analisar o metano, somando as equações para a obtenção da equação global. Então nós vamos fazer para o metano a reação que ocorre no anodo e a reação que ocorre no cátodo. Vamos lá para a lousa? Pessoal, então vamos lá, vamos dar sequência no exercício aí. Então ele está comparando aí a produção energética ou a utilização de dois combustíveis, o metano e o etanol, tá? Então primeiro a gente vai avaliar o metano. E ele quer na realidade as duas reações,
as reações que ocorrem no cátodo e as reações que ocorrem no anodo. Então lembrando que isso aí é uma reação que gera energia, como se fosse uma pilha. Então a gente já pode associar aqui, em termos da reação, o meu combustível, que é o metano, junto com o oxigênio. Então toda vez que eu tiver o oxigênio junto com o combustível, é uma reação de combustão, tá? Então essa reação de combustão sempre vai gerar CO2, gás, dióxido de carbono e água, tá ok? Então sempre vai gerar essa reação. Então a gente pode fazer aquela brincadeirinha do NOx aqui, para achar quem é o oxidante, para achar quem é o redutor, ou quem sofre oxidação, ou quem sofre a redução, tá? Então oxidação vai ocorrer no anodo e a redução vai ocorrer no cátodo. Então essas associações elas precisam ser feitas a todo momento, ok? Então a gente vai pegar aqui agora a primeira reação que ocorre no anodo, que é a oxidação. Então olha só, a oxidação, esse carbono que está aqui, ele vai vir transformar em CO2. Então no anodo eu tenho CH4 mais O2, produzindo o que? CO2. Mais o que? Mais H+, o próton, que é a carga positiva, mais a carga negativa, que é o elétron. Então olha só, primeiro a gente precisa balancear essa equação aqui. Então como que a gente balanceia? Lembra do balanceamento macho? Tem metal? Não tem. Tem ametal? Não tem. Tem carbono? Tem. Um carbono. Está balanceado. Tem hidrogênio? 4 hidrogênio, 2 hidrogênio. Que número que eu coloco aqui? 2. 2 vezes 2, 4. 4 aqui. Oxigênio. Eu tenho 2 desse lado. E desse lado aqui eu tenho 2, 4. Tá? Então eu vou colocar um 2 aqui. Então vai ficar 4 oxigênio, 4 oxigênio, 4 hidrogênio, 4 hidrogênio. Então a reação para balancear aqui, eu vou ter que copiar ela. Então um carbono, 2 moléculas de O2, dando 1 de CO2. Essa é o que está me dizendo. Agora eu vou balancear aqui. Perceba aqui, pessoal. Eu tenho 4 átomos de hidrogênio. 4 átomos de hidrogênio. Se eu tenho 4 átomos de hidrogênio, eu vou ter 4 átomos de elétrons. Ou seja, 4 átomos de elétrons, não, 4 elétrons. Está balanceado? Um carbono, um carbono. Quanto oxigênio tem aqui? 4. Quanto tem aqui? 2. Então balanceio aqui. 2 carbono, 2 carbonos. 4 oxigênio, 4 oxigênio. Mas desbalanceou o hidrogênio. Por quê? Porque eu tenho que ter 2 aqui. 2 carbonos, 2 carbonos, 8 hidrogênio. Então olha só. 8 hidrogênio. 8 elétrons sucessivamente. Então vamos ver. 2 carbonos, 2 carbonos, 8 hidrogênio, 4 oxigênio, 4 oxigênio. Então essa aqui é a minha reação no anodo. Para o cátodo eu tenho 2 moléculas O2 me dando nada aqui. Eu vou ter que fazer os elétrons desse lado. Mais H+, mais elétrons menos, me dando o que? Água. Ok? Então, posso somar isso aqui. Então, 2O2 mais... Quantos hidrogênios eu tenho ali? Já tem que ter 2 aqui. 2 mais 2 elétrons, me dando o que? Água. Vamos ver se está balanceado? 2 hidrogênios, 2 hidrogênios, 2 próton, 2 elétrons, 4 oxigênio, 2 oxigênio. Então eu coloco 4 aqui. 4 oxigênios,
Desbalanceou o hidrogênio. Hidrogênio 8, então aqui tem que ter 8. E aqui também tem que ter 8. Ok? Vamos fazer a reação global? Reação global. Eu vou pegar essa reação que está aqui, deixa eu apagar essa que está aqui, ó. Essa aqui é intermediária. Eu vou pegar esse tipo de reação e vou ver, ó. 8 hidrogênio, ou 8 próton, 8 próton. 8 elétron, 8 elétron. O que ficou desse lado aqui? Somei. Tá do mesmo lado, duas moléculas de oxigênio com duas moléculas de oxigênio. 4O2, 2CH4. Mais, do outro lado, 2CO2, só estou copiando, mais 4H2O. Tá legal essa equação? Não. Eu posso dividir ela por 2. Ok? Dividindo por 2. CH4 mais O, 2O2 mais CO2 mais 2H2O. Então essa aqui é a reação final para a molécula de metano. Tudo bem? Joia? Vamos para o próximo exercício? Faça o mesmo para uma pilha alimentada por etanol. Então nós vamos fazer a mesma reação utilizando o que ocorre no cátodo e o que ocorre no anodo para o etanol, tá? E depois a gente vai comparar essas duas do anodo e do cátodo e vamos fazer a equação global, tá? A reação global de conversão do etanol à energia. Pessoal, voltando aqui então, vamos para a parte B, onde a gente vai fazer as reações químicas para o etanol, tá? Então, mais uma vez, molécula de etanol, C2H5OH, em contato com o oxigênio, então vai ocorrer uma combustão, tá? Essa combustão novamente vai produzir CO2 e água, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é balancear essa equação. Então, o balanceamento final dessa equação aqui vai me dar o seguinte: C2H5OH mais 3O2 me dando 2CO2 mais 3 moléculas de água. Bom, eu já sei, já expliquei para vocês que sempre esse cara aqui vai ser o que vai sofrer a oxidação, tá? Se ele sofre a oxidação, ele está no anodo. Então é ele que eu vou trabalhar primeiro. Então olha só, C2H5OH reagindo com o oxigênio, ele vai me dar o que? CO2 mais próton mais elétrons. Quanto desses caras? Agora que eu vou balancear aí, tá? Vamos balancear ela para a gente ver o que está acontecendo em termos de elétron e próton, ok? Bom, vamos continuar aqui então para a gente balancear isso aqui. Então olha só, 2 carbonos, ok? Agora, hidrogênio, 6 hidrogênio, beleza? Posso pôr 6 hidrogênio aqui. Quanto que eu tenho aqui? 3 oxigênio, mas aí já tenho 4 aqui, ó. 2 vezes 2, 4. E aqui? Só tenho 1 com 2. Então se eu colocar 2 aqui, 2 oxigênio, mais 2 oxigênio, 4. Desbalanceou o carbono, eu tenho 4 aqui, ó. Então, 4 aqui. Então olha só, 4 vezes 2, 8. Eu tenho 2 aqui, com 3 aqui, 3 vezes 2, 6, com 2, 8. Balanceou. Essa é uma brincadeirinha, pessoal. Tem que ir até encontrar uma definição, tá? Aí eu tenho aqui, eu tenho 6, eu tenho 2 vezes 6, 12 hidrogênio. 12 hidrogênio
12 elétrons. Vamos ver se balanceou mesmo? 2 vezes 3, 6, 1, 2, 8. 4 vezes 2, 8. 4 carbono, 4 carbono. 12 hidrogênio, 12 hidrogênios, 12 elétrons. O que eu preciso agora? Eu preciso juntar essas duas equações. A equação primeira, né? Na realidade, essa equação aqui, e fazer agora a reação do cátodo. Então vamos lá? Bom, pessoal, vamos aqui então para a reação catódica. Então, onde eu tenho oxigênio mais oxigênio, deste lado vai ficar os prótons, né? Carga positiva, mais os elétrons. Do outro lado, a água que derivou do oxigênio e do hidrogênio que foi para essa molécula. Então, o que eu tenho aqui? Eu já tenho de cara aqui 6 oxigênio, então eu tenho que pôr 6 oxigênios desse lado aqui. Então 6 oxigênio. Quantos hidrogênios eu tenho agora? 12. Então 12 positivos, 12 negativos. Então eu posso agora juntar essas duas reações. Então eu vou juntar essas duas reações e vou fazer a reação global. Então como é que vai ficar a reação global aqui? Já tenho separado os números de prótons, os números de elétrons, e agora eu tenho desse lado aqui 2C2H5OH mais o que? Quanto cara tem aqui desse lado? Tenho 3 com mais 1, tenho 2 com mais 1, 3 e 3, então eu tenho 6 moléculas de O2. Passo para aquele lado lá, quanto de carbono? 4 moléculas de CO2 mais 6 moléculas de H2O, ok? Acabou por aí? Não, eu consigo simplificar aqui, né? Eu posso multiplicar por quanto aqui? Posso multiplicar, não, desculpa, dividir por 2. Dividindo por 2 essa estrutura aqui, vai ficar 6,2H5OH mais 3O2, me dando 2CO2 mais 3H2O. Então essa aqui é a minha reação balanceada, a reação global, reação do anodo e reação do cátodo. Tudo bem? Então praticamente aí a gente finaliza os nossos exercícios, tá? E o C, pensando nos impactos ambientais decorrentes da utilização desses dois combustíveis, qual você considera mais prejudicial ao meio ambiente? Bom, no caso aqui, eu estou comparando novamente o metano, que é um derivado de combustível fóssil, né? Então é uma molécula pequena, é um gás, junto com o etanol, que é um líquido. Então, sem dúvida nenhuma, o que vai trazer prejuízo para o meio ambiente é a utilização do metano como combustível, uma vez que a queima desse combustível, lembra, é combustível mais oxigênio se transforma em CO2 e água. Esse CO2 agrava o meio ambiente. Por quê? Porque ele é um CO2, é um carbono que estava lá no subsolo das camadas de petróleo. Já o etanol, ele também vai gerar CO2 e água, mas é o CO2 que as plantas absorveram no seu processo vegetativo. A planta foi colhida, a cana foi colhida, foi moída essa cana e produziu etanol. Então, a resposta aí é: o que se considera mais prejudicial para o meio ambiente é o combustível metano. Beleza? Pessoal, vamos manter os estudos aí em dia. Vamos participar dos plantões e vamos seguir em frente aí. Um grande abraço, ficam com Deus.